Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu quero começar esse vídeo agradecendo você por estar aqui comigo em mais um vídeo e hoje, na verdade, um vídeo que é uma continuação da última aula aqui que eu dei na sexta-feira passada, onde iniciamos uma jornada falando sobre hemograma. Como o assunto hemograma é muito extenso, dividimos entre hemograma falando de glóbulos vermelhos e a parte de hemograma propriamente trazendo o leucograma, né? Que aí a gente está falando especificamente dos glóbulos brancos e vamos falar um pouquinho sobre plaquetograma hoje também, que é falando sobre as células de coagulação, as plaquetas. Bom, então entendendo de um panorama geral, quando a gente solicita, eu digo nós médicos, solicitamos um hemograma para o paciente, a gente sempre escreve assim, ó, hemograma completo. Para quê? Para que venha glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e também plaquetas. Os glóbulos brancos, nós chamamos eles de leucócitos. Então, quando vier essa palavra leucograma, leucócitos, a gente está se referindo a glóbulo branco. E glóbulo branco é igual a defesa. Células de defesa, são os soldados do nosso organismo. Leucócito é a forma global de se referir a várias células de defesa que eu estratifiquei aqui colocando o nomezinho delas. Ó, os neutrófilos, os linfócitos, os monócitos, os eosinófilos, os basófilos. A gente tem também aqui valores de referência, né, que eu coloquei, porque a gente sabe que valor de referência de laboratório às vezes não segue uma linha absoluta do que seria saúde, né? Mas sim uma média. Então eu coloquei aqui no quadro os valores de referência, mas assim, ó, vamos lá. De um modo geral, a gente tem que saber que o leucócito, ele é uma identidade da pessoa. O que isso significa? Uma pessoa em estado normal, tá? Não tendo nenhuma doença, ela vai ter sempre o exame de leucócito muito parecido. Isso vai avaliar ao longo da vida, vai estar muito parecido, sempre variando um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. E o número total dos leucócitos, ele deveria estar entre 4.000 e 6.500 leucócitos. Isso aqui é o que a gente diria que seria um valor ideal, tá? Tem algumas terminologias, né? Quando a gente tem leucócito menor do que 4.000, a gente chama isso de leucopenia, tá? Pouco leucócito. Quando a gente tem leucócito maior do que 10.000, a gente chama de leucocitose. Acima de 10.000 significa alguma infecção, viral ou bacteriana, tá? Mas isso aqui seria uma média ideal. Ah, mas eu tenho leucócito 7.500. Ok, não está dentro do ideal, mas não quer dizer que você está com uma infecção. Agora, uma coisa importante que eu tenho que trazer aqui para vocês, que é algo que eu percebi ao longo da minha vida de consultório, é que muitas vezes o leucócito ele não vai estar trazendo somente uma informação referente à capacidade de produção de célula de defesa. Veja o que eu vou dizer. Não é só a capacidade que a pessoa tem para produzir, mas também a gente tem que avaliar como a necessidade que a pessoa tem de produzir. Ou seja, vamos lá, a pessoa mantém hábitos nocivos, tá? Ela mantém hábitos tóxicos, tanto na alimentação, quanto cigarro, quanto bebida alcoólica, e a pessoa vai chegar com um leucócito de 5.500, 6.000. Estou dando um exemplo, tá? Teoricamente está dentro de uma referência. Só que quando essa pessoa muda seus hábitos, começa a se hidratar melhor, para de beber álcool, muda a alimentação, o leucócito dá uma caída, vai lá para 4.000. E aí o paciente fala para mim, Samuel, eu fiquei preocupado porque esse tratamento que eu estou fazendo contigo, que era para ser algo muito positivo na minha vida, diminuiu minhas defesas. Olha como o cérebro, ele corre pensar assim, opa, diminuiu as defesas. Não, para lá, talvez não. Talvez diminuiu a necessidade de se defender, porque não está mais atacando o corpo. Então esse corpo talvez ele realmente
vai enxergar que ele não precisa de tanto glóbulo branco. E eu já vi esse fenômeno acontecer em inúmeros pacientes dentro do consultório, tá? Então isso aqui é importante de entender. Bom, então recapitulando, leucócitos serão divididos em células que cada uma aqui vai ter um porquê no corpo, tá? Os neutrófilos são as menores células de defesa, né? Os menores. Neutrófilo é a primeira célula de defesa que chega na briga, primeira que chega lá, né? Por isso que eu já botei aqui em primeiro no quadro. Outra coisa importante, olha só, quando eu vou avaliar, eu posso avaliar essas células tanto em percentual, o quanto elas representam de percentual, quanto valor absoluto. Isso aqui seria valor absoluto, tá? São duas formas de avaliar, percentual ou valor absoluto. Enquanto eu estou entre leucócito de 4.000 a 10.000, se eu estou entre 4.000 a 10.000, é melhor eu avaliar dentro de valores absolutos. Se eu baixei demais aqui, ó, tem uma leucopenia de 2.000, uma leucocitose de 14.000, é melhor eu vir olhar o que está acontecendo em percentual. Isso aqui é uma dica também importante, tá? Cada situação eu vou avaliar de um jeito. Como eu falei aqui de alguns fatores que aumentam os leucócitos, é importante citar eles, né? Porque, por exemplo, falei do fumo. O fumo, ele aumenta em até 30% o valor dos leucócitos, tá? Ou seja, você tem um paciente aqui que teria 4.000 de leucócitos totais, ó, 10% é 400 vezes 3, 1.200, ele vai a 5.200 só porque ele fuma. E aí a gente vai enxergar esse aumento às custas dos linfócitos. O que vai aumentar são os linfócitos. Você vai vir olhar aqui, né? Você vai ver que o que está em expressão aumentado são os linfócitos. Outra coisa, obesidade aumenta leucócito. O estresse, olha só, o estresse agudo, tá? A epinefrina disparado no estresse. A epinefrina, o estresse agudo, vai aumentar leucócito. Mas o estresse crônico, aquele estresse que se torna crônico, que é o pior tipo de estresse que tem pra gente, ele vai diminuir leucócito. Então você pode pegar um paciente que está numa fase de estresse agudo, o cara vai estar com um leucócito de 7.000, 7.500. E ele fica assim 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depois de um período, a gente vai pegar aqui e vai ver leucócito em 3.000, 3.500. O que você tem que parar e pensar? Avalie a adrenal desse paciente, dá uma olhadinha na adrenal. Daqui a pouquinho, esse paciente já está entrando numa fadiga de produção de hormônios da adrenal. Pede um cortisol salivar, pede um sulfato de dehidroepiandrosterona, aldosterona, investiga essa adrenal, porque isso pode ser um indicativo. Outra coisa, a atividade física vai aumentar leucócito, mas 6 horas depois normaliza. Então, olha só, o leucócito, para avaliar um hemograma não precisa de jejum, mas tem que cuidar para não ter feito exercício físico pelo menos 6 horas antes, para não mascarar o porquê. Porque, na verdade, o exercício físico é uma forma de inflamação, então pode interferir nos leucócitos, sim. E, para a gente ser um pouco mais exato em relação a valor de leucócito, eu gosto muito de acompanhar a Sociedade Americana de Cardiologia, sociedades de cardiologia, na verdade, que a cardiologia ela é muito exigente, as sociedades de cardiologia são muito exigentes, e eu também me considero um médico exigente, em relação ao controle da inflamação, tá? E para cada desvio padrão que eu tenho no aumento do leucócito de um paciente, é considerado 42% de aumento de risco de doença coronariana. Olha que coisa impactante isso aqui, hein? O quanto que o leucócito importa aqui pra gente. A cada aumento de um desvio padrão dos leucócitos, eu aumento em 42% o risco de doença coronariana. A partir de quanto esse aumento do desvio padrão? E aí eu vou trazer para vocês o que a Sociedade de Cardiologia fala. Acima de 5.700 leucócitos. Então, para eles, até 5.700 leucócitos é um padrão normal. Acima disso,
começa a não ser interessante, aumentando o risco de doenças com desfecho isquêmico, né? Que a gente sabe que são as doenças obstrutivas coronarianas. Inclusive, continuando aqui falando sobre diretrizes da cardiologia, o que acontece? Por que está aqui? Ó, não é à toa que eu botei o neutrófilo e logo embaixo o linfócito. Existe uma relação de cálculo, tá? Que a gente faz assim, ó, a gente coloca neutrófilo sobre linfócito, ou seja, divide um pelo outro, linfócito, tá? Olha só, eu vou pegar aqui, por exemplo, neutrófilo, tá? Vou pegar 4.000, né? E vou dividir por 2.000, tá? Quanto é que deu aqui? Deu 2. Esse valor de neutrófilo dividido por linfócito, ele obrigatoriamente deveria ser menor do que 1,5, tá? Isso é um marcador de inflamação. Um paciente que tem o seu neutrófilo dividido pelo linfócito menor do que 1,5, ele tem baixo risco cardiovascular. Se ele tiver de 1,5 a 3, que foi no caso aqui essa conta que eu fiz, de 1,5 a 3, médio risco cardiovascular. Acima de 3, alto risco cardiovascular. Ou seja, essa relação neutrófilo-linfócito, ela pode ser utilizada junto com outros biomarcadores inflamatórios que eu já citei aqui em vários vídeos, né? Proteína C reativa, ultrassensível, fibrinogênio, homocisteína, ferritina, gama-GT, insulina, ácido úrico, tudo marcadores de inflamação. Esse aqui é um importante indicador também de processo inflamatório, inclusive utilizado na oncologia. Paciente com câncer tem muito melhor prognóstico de se curar do câncer se tiver uma relação de neutrófilo-linfócito menor do que 1,5, tá? Então isso daqui é um marcador de prognóstico para câncer, risco cardiovascular, predomínio de citocinas inflamatórias, tá? Um paciente com um indicador aqui de 2,5, 3, 3,5, ele vai ter, a gente sabe que predominam citocinas pró-inflamatórias, principalmente a interleucina 6, que é uma das citocinas mais pró-inflamatórias no momento errado, né? Por que momento errado? Porque, por exemplo, no exercício físico, a interleucina 6 aumenta, mas aí é uma inflamação que eu quero, é uma inflamação fisiológica, natural. Nesse caso aqui, é uma inflamação ruim. Então, olha só, a gente já começou a entender um pouquinho sobre a relação do neutrófilo e do linfócito. Ainda usando o exemplo que eu dei aqui, de que neutrófilo é a célula mais leve, a primeira que chega na infecção, o linfócito é a última célula que chega na infecção, tá? Então eu posso usar isso daqui também para avaliar há quanto tempo meu paciente pode estar doente. Por exemplo, eu estou com um leucócito aumentado de 14.000. Opa, tá alto, tá legal. Só que o linfócito tá normal e o neutrófilo tá lá em cima. O que eu sei? Que isso é agudo, está acontecendo agora, né? Mas se eu pegar o inverso, neutrófilo está normal e linfócito está alto, isso é tardio, é sinal de uma infecção até 2 semanas. O linfócito vai aparecer aumentado geralmente 2 semanas depois, tá? Então, vamos lá, por exemplo aqui, ó, eu tô com um linfócito muito aumentado, ou uma infecção tardia, ou pensar em leucemia, tá? Linfócito muito alto, claro, olha o que eu disse. Não se define uma doença por um exame de sangue. A gente tem que olhar um histórico do paciente. Olhou, o que aumentaria muito o linfócito? Infecções virais, não bacterianas, tardias ou leucemia. E o que baixaria muito o linfócito? Eu tenho um linfócito, vamos supor, menor do que 1.000, tá? Ó, menor que 1.000. Tem que pensar estresse crônico baixa linfócito, uso de corticoide. Pergunta para o paciente, você usou prednisona, prednisolona, tomou algum corticoide? Outra coisa, quimioterapia, radioterapia, também vai baixar linfócito. E
leucemia também, tá? Leucemia, ela pode cursar com um linfócito muito alto ou muito baixo. Então, linfócito ele vai dando essas pistas pra gente. Claro, também aqui lembrando que linfócito menor do que 1000 é uma coisa que tem que pensar em HIV também, tá? HIV não, AIDS, né? Porque HIV e AIDS são coisas diferentes. Até já expliquei sobre a diferença entre HIV e AIDS num vídeo que já está aqui no YouTube, tá? O HIV é o vírus, a AIDS é a doença da imunossupressão. Bom, aí vamos falar sobre eosinófilo. O que aumenta eosinófilo? 3 coisas basicamente vão trazer um eosinófilo maior do que 500. Parasitose, um paciente com parasita, verme, ou como a mãe dizia, as bichas, está com as bichas na barriga, né? Aumenta de 500 eosinófilos. Doenças alérgicas. Que tipo de doença alérgica aqui é a mais comum? Asma, rinite, essas doenças mediadas por IgE, que a gente chama imunoglobulina E, vai aumentar eosinófilo, e hipersensibilidades alimentares, mediada por interleucina 5. A interleucina 5, que é muito comum quando o paciente tem hipersensibilidade alimentar, também vai aumentar eosinófilo, tá? Aí aqui eosinófilo, então, em 700, 800, o que você faz? Começa com um exame, uma anamnese e um exame físico, vê se o paciente tem asma. Ele fala para você, nunca tive asma, eu não tenho rinite, ele não tem nenhuma doença alérgica. Bom, aí você pergunta, quando é que foi teu último tratamento de parasitose? Tenho que fazer um vídeo aqui sobre parasitose, né? Que isso aqui dá pano para manga falar de parasitose, porque também pedi um exame parasitológico de fezes de 3 amostras. Não é um exame com alta especificidade para parasitose. Um exame que o paciente pode estar defecando verme e o exame pode vir negativo, né? Enfim, mas aí o paciente fala que não faz um tratamento de parasita há 5 anos e está com um eosinófilo alto, óbvio que você vai prescrever para o paciente um tratamento antiparasitário, né? Uma desparasitação. Mas o paciente fala que acabou, olha só, ele acabou de fazer um tratamento de desparasitação, ele não tem doença alérgica, aí você tem que pensar em hipersensibilidade alimentar, né? Aí você pede um exame de sensibilidade alimentar mediada por IgG4, que é o melhor tipo de exame para não dar erro. E situações que eu encontraria eosinófilo 0, tá? Já peguei várias vezes. Eosinófilo 0, não tem eosinófilo. É quando tem uma alergia aguda, tá? Significa o quê? Que todos os eosinófilos já migraram, né? E eu não tenho mais eosinófilo no sangue. Mas daí é óbvio, você vai ver que o paciente está num quadro alérgico, muitas vezes isso aqui é cutâneo, alergia cutânea, placas urticariformes, né? Aquela urticária com coceira no corpo. Outra coisa que a gente pode usar para também tirar a prova dos 9 é que o basófilo ele também vai estar participando muitas vezes de reações alérgicas. Então, se você tiver o basófilo um pouquinho aumentado, você também corrobora com a ideia de que o eosinófilo pode estar alto ou baixo demais por uma reação alérgica. O monócito aqui ele entra como célula que dá origem a uma outra célula muito importante do corpo chamada de macrófago. E o macrófago vai estar por tudo. O macrófago é uma célula fagocitária. Já desenhei aqui para vocês. Vamos entender o que é a fagocitose. A fagocitose é o seguinte, ó, eu tenho um macrófago aqui e aí eu tenho aqui um antígeno, uma coisinha ruim, tá? Aí o macrófago, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai começar a abraçar esse antígeno ruim aqui, ó. Ele vai começar até que ele vai englobar. Isso aqui é a fagocitose, né? Vem, pegou, puxou para dentro e resolveu a situação. E o macrófago está envolvido. O macrófago ele tem diversos nomes, a depender de onde ele está. Se ele está no cérebro, ele tem um nome. Se ele está no fígado, ele tem outro nome. Mas, enfim, macrófago é uma célula fagocitária extremamente importante do nosso corpo. Olha, sobre leucócitos, eu acho que a gente explanou tudo que seria interessante falar num vídeo para pessoas leigas, né? Se a gente estivesse aqui dando uma aula para médico, obviamente isso aqui seria uma semana
só falando sobre leucócito. Não é o objetivo do canal. O objetivo do canal é trazer uma informação básica para os nossos seguidores entender um pouquinho mais sobre a sua saúde. Sobre plaquetas, a gente não tem muito o que falar. Como eu disse num vídeo para público leigo, plaquetas são as células de coagulação do corpo, tá? Elas são produzidas na medula óssea, assim como as outras células sanguíneas. Elas são derivadas de uma célula chamada megacariócito. O megacariócito, ele literalmente explode e os fragmentos do megacariócito é que geram as plaquetas, ok? E plaqueta é aquela coisa, como todas as outras células, nem de mais, nem de menos. A gente chama de trombocitopenia, olha o nome, trombocitopenia, o aumento das plaquetas, exagerado, tá? Onde é que eu tenho aumento exagerado de plaqueta? Uma doença muito comum aqui, ó, artrite reumatoide. Por isso que a artrite reumatoide está muito associado também à doença cardiológica, tá? Eu tenho aumento de plaqueta exagerado em inflamações agudas. Inflamações agudas. Obrigado. Inflamações. E pacientes que sofreram uma esplenectomia. Tá? O que é isso aqui? É a retirada do baço. Alguns pacientes que precisaram tirar o baço por algum motivo podem apresentar aumento de plaqueta. O que a gente vai fazer aqui numa situação dessas? Eu gosto muito de um suplemento chamado natoquinase. A natoquinase é uma enzima extraída do natô. Natô é um tipo de soja que, quando fermenta, ela gera uma enzima. Tudo que termina em ase é enzima, tá? Natoquinase, uma enzima que tem um efeito de não deixar as plaquetas, ele tem um efeito que chama fibrinolítico, quebrar o efeito de difícil explicar isso aqui, hein? Mas assim, ó, o trombo, ele começa a acontecer por uma agregação plaquetária. As plaquetas vão se agregando, e eu preciso de alguém para ir ali desagregar, quebrar essa agregação plaquetária, tá? Naturalmente, a gente faz isso com um medicamento secular, né, chamado ácido acetil salicílico. Mas, a depender do nível de aumento de plaqueta, eu posso tentar fazer isso com algo natural, que é a natoquinase. A gente não vai comer o natô, tá? Deixando claro, porque o natô, inclusive, é muito ruim. A gente vai mandar manipular isso. Existe a enzima pronta, você manda manipular a natoquinase. Ou a gente vai usar o ácido acetil salicílico, que é o AS. O problema do AS aqui é o seguinte, o AS é um medicamento muito associado à gastrite, tá? Então, olha só, o que os últimos estudos vêm mostrando? Plaquetas têm um tempo de vida médio de mais ou menos 10 dias, tá? 10 dias. E o AS, ele faz uma ligação na plaqueta irreversível. Ou seja, o AS ele vai ligar na plaqueta para ela não grudar em outra plaqueta. Só que quando o AS grudou, ele nunca mais desgruda. Não é uma ligação que acontece num dia, passou o efeito do AS, ele se desfez. Não, ele vai grudar e enquanto essa plaqueta existir, ela não vai grudar em outra plaqueta. Só que vários estudos da cardiologia mostram que o uso do AS diário é meio desnecessário. Por quê? Se eu tomei hoje 100 mg de AS infantil, eu grudei nas plaquetas. Amanhã eu não tenho uma produção tão grande de plaqueta a ponto de já precisar tomar outro AS. Então, essas linhas de estudo vêm mostrando que o AS poderia ser tomado tranquilamente dia sim, dia não, e alguns estudos mostram que podia tomar um dia sim e 2 não, um dia sim e 2 não. Tudo isso para tentar diminuir o risco de gastrite, porque senão é aquela coisa, começa com AS,
aí a gastrite vem. Aí para evitar a gastrite tem que tomar um pantoprazol. Legal, daí agora resolveu a dor. 2 anos de pantoprazol, começa a cair todo o nível de vitamina B12. Aí o paciente entra em depressão. Aí agora com depressão, ele tem que tomar um remédio para depressão. Esse remédio para depressão deixou ele com disfunção erétil. Aí ele tem que tomar um Viagra. Aí o Viagra deixou ele taquicárdico. Aí ele tem que tomar um metoprolol. Aí começa a bagunça do efeito em cascata que muitos pacientes, infelizmente, hoje têm, que é a polifarmácia, né? Tomando um monte de medicamento. Bom, mas trombocitopenia é o aumento, então, das plaquetas. A gente entendeu aqui o porquê, a gente entendeu um pouquinho de como manejar isso. E o contrário disso seria o que a gente chama de plaquetopenia, tá? A plaquetopenia é assim, ó, plaquetas até 80 mil, a gente pode ter algumas manifestações hemorrágicas causadas, né? Por exemplo, assim, escovou o dente e começa a sangrar a gengiva, né? Agora, se eu tiver menor do que 40 mil plaquetas, eu já começo a ter, então, aqui manifestações hemorrágicas espontâneas, tá? Aquela coisa de você não precisou nem escovar o dente e já começa a aparecer sangue na gengiva ou em outros locais do corpo, tá? As causas mais comuns aqui de plaquetopenia, uma delas é a contaminação por dengue. A dengue pode trazer a variante dengue hemorrágica, né? Uma doença chamada púrpura trombocitopênica. Eu, aos 10 anos de idade, tive doença de púrpura. Eu tive púrpura de Renox-Scheinlein, que é um tipo de púrpura que eu hoje sei disso, né? Assusta. Muitas pessoas evoluem a óbito, então eu fui um sobrevivente da púrpura de Renox-Scheinlein. Inclusive, foram esses dias de internação hospitalar aos 10 anos de idade que me fizeram manifestar essa vontade de ser médico. Foi lá no hospital que veio essa coisa. Mamãe, quando eu crescer eu quero ser médico. Outra causa de plaquetopenia é o que a gente chama de esplenomegalia. Olha o que eu falei, a retirada do baço causa trombocitopenia. O aumento do baço causa plaquetopenia. E às vezes a gente tem que tirar esse baço e preferir escolher ficar com uma trombocitopenia, que pelo menos eu tomo remédio, do que ficar com uma alteração de plaqueta, né, para baixo, que é uma coisa que pode causar hemorragia. E também, obviamente, aqui a gente tem anemias graves, né? O paciente com anemia grave, ele pode então manifestar falta de células de coagulação. Bom, eu sei que falar de hemograma, como eu disse, dá pano para manga, a gente poderia ficar aqui dias fazendo vídeo sobre isso, mas de um modo geral, esse conhecimento basicão aqui, ele pode ajudar você a entender um pouco do seu quadro clínico, caso você apresente alguma alteração de hemograma. A ideia desse canal é justamente essa. A gente sabe que as consultas médicas, elas são, de certa forma, consultas rápidas, né? O médico não tem tempo de ficar no consultório, muitas vezes explicando todo um quadro clínico para o paciente, e aí o paciente sai do consultório com uma medicação, com alguma orientação, e em casa ele fica curioso. E muitas pessoas têm essa curiosidade, gostariam de saber mais do que está acontecendo com o seu corpo, então isso aqui é uma oportunidade de você decifrar um pouquinho da medicina numa linguagem mais leiga, vamos falar assim. Então eu espero que você tenha gostado desses 2 vídeos, né? Se você não assistiu ainda, o link está aqui, ó, o vídeo sobre glóbulos vermelhos, que eu coloquei aqui para você semana passada. Vai lá, dá um confere, dá um like, dá um comentário abaixo. E desse vídeo aqui, se você gostou, faz a mesma coisa. Dá um likezinho, bota um comentário abaixo, compartilha no grupo de WhatsApp da família. Lembrando que se você não tiver inscrito no meu canal, você pode se inscrever, acionar o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo também tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.
Música